preciosa graça de Jesus. Uma frase muito simples e ao mesmo tempo profunda foi dita pelo profeta de Deus para esta era. E é a seguinte: a Bíblia condensa as suas verdades. Ela fala muito, muito, em poucas palavras. Pensando nisto, me pus a analisar a frase que Paulo adotou como espinha dorsal dos seus ensinamentos sobre o Evangelho da Graça. A frase de o justo viverá pela fé. Essa é a frase. Viverá pela fé. Se você parar para meditar, você vai entender que não é só algumas coisas que o justo faz pela fé. Não é só a oração, por exemplo, que ele deve fazer pela fé. Outras coisas, mas é o seu viver, seu estilo de vida deve ser da fé, pela fé. Então, nós vamos entender a partir dessa pequena introdução que a questão da fé no Novo Testamento, na Nova Aliança, é algo importantíssimo, porque permeia a vida inteira do justo. Alcança todos os cantos, todos os lugares da vida do justo. Não se ausenta de nenhuma área da vida do justo. Aqui é onde queremos ler a escritura base desta meditação, a qual se encontra em Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão. Eles se põem a cantar, a orar. A Bíblia diz que Deus responde com um milagre, um terremoto acontece, uma intervenção divina acontece. Isto já é uma grande mensagem, né? Milagres precisam de atmosfera cristã para acontecerem. Os crentes querem milagres, mas eles não geram, eles não formam a atmosfera para que o milagre aconteça. Os milagres saem da atmosfera correta, são gerados pela atmosfera correta. E quando as costas estão açoitadas,
a injustiça acontece ao crente, ele, ao invés de orar e cantar como Paulo e Silas, ele se põe a lamentar, a murmurar, a se queixar, não cria uma atmosfera, o terremoto não acontece, a intervenção divina não acontece, o livramento não acontece. Mas esse não é nosso assunto, vamos voltar aqui. E então, após o terremoto, o desespero caiu sobre o carcereiro, o qual tentou matar-se, quis matar-se. Mas Paulo, verso 28, capítulo 16 de Atos, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça? Veja o fazer aqui. Veja a mente colocada no fazer. A mente natural, pensando que o fazer é o que salva. Eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar. O que eu tenho que fazer para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo, então, transforma o fazer em crer, dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há uma alquimia, há uma transformação. A água se torna vinho, o metal ordinário, comum, se transforma em ouro. O fazer se torna em crer. A velha lei dizia que para se salvar você tem que fazer coisas, obras. A nova aliança diz: você tem que crer para se salvar. Foi substituído o fazer pelo crer. Quando perguntaram a Jesus, e eu quero ir agora para São João 6, quando perguntaram a Jesus em São João 6, 28 e 29, que faremos? Sempre a mente está no fazer. Você reparou nisso? E o trabalho do apóstolo, o trabalho do Messias é desconstruir essa mentalidade do fazer e edificar a mentalidade do crer. Eu me esforço para isso também. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais. Veja como ele procura afastar a mente da alma desejosa de salvação, como o carcereiro, destas almas que o interrogam, procura afastar deles a mentalidade do fazer e diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Porque essa é a base. O fazer provou ser insuficiente, um fracasso.
insuficiente, provou ser nada mais do que trapo de imundície. Agora, quando você crê naquele que tem uma justiça perfeita, que Deus jamais compararia com um trapo de imundície, porque a justiça perfeita do próprio Deus encarnado. Então, tudo muda. Você precisa entender de uma vez por todas que o fazer da velha aliança, o fazer da lei, é diferente do fazer da nova aliança, do fazer que acontece como fruto da fé. Não é que na nova aliança não existem obras acompanhando a fé, porque a fé salvífica, a fé que salva, a fé que verdadeira, ela vai produzir obras, vai produzir vida correta, vai produzir vida vivida, vai produzir comportamento cristão. É impossível separar as obras, a vida vivida, o comportamento correto da fé correta. Assim como querer separar o calor do fogo. Andam juntos. Andam juntos. O fogo é conhecido pelo calor. A fé é conhecida pelos seus resultados, pelas suas obras. Até a fé intelectual, ela produz obras, mas obras mortas, erradas. Mas, se você olhar outro exemplo na Bíblia, como a do jovem rico, quando ele perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. Você quer herdar a vida eterna pelo fazer? Eu vou te mostrar até onde o limite do fazer humano, até onde ele pode ir, como ele é limitado, como você não pode depender desse fazer que se origina na tua energia, na tua força humana, para herdar uma coisa tão elevada como é a vida eterna. E para provar as limitações do fazer, ele disse: guarda os mandamentos. Essa primeira abordagem não deu muito certo devido ao entendimento errado, distorcido, pequeno, que o jovem rico tinha acerca da lei. Se ele tivesse um entendimento perfeito, claro, do propósito pelo qual Deus deu a lei aos homens, ele nunca responderia daquela forma. Ele nunca diria: guardei os mandamentos desde a minha meninice. Pelo contrário, ele diria: é impossível guardar os 10 mandamentos do jeito que Deus pensou que deveriam ser guardados. Porque isso incluiria o interior do israelita, não somente o exterior, não somente o corpo para um ato de adultério, mas também o espírito
a mente do israelita para evitar a cobiça, que também seria considerada por Deus adultério. Então, não entendendo a profundidade da lei, o propósito da lei, o jovem rico deu uma resposta errada. Mas o amor de Jesus o levou a fazer mais uma tentativa para responder à pergunta que ele fez. E para mostrar que o fazer não é a estrada, não é o caminho, porque o padrão de Deus é perfeição absoluta, é muito alto. Tão alto quanto seu nome, altíssimo. Então, lhe disse, venda tudo o que você tem. Colocou algo tão difícil para aquele jovem fazer. Ele estava tentando o quê? Mostrar-lhe até onde o fazer humano, o fazer que se origina na força humana, pode ir. A distância, o limite. Porque o Velho Testamento não providenciou os recursos espirituais que o Novo providenciou por causa da cruz. Não havia novo coração, não havia novo espírito, não havia batismo com o Espírito Santo, não havia sangue de Jesus. Por isso, o homem do Velho Testamento, o seu fazer, era um fazer insuficiente, que não satisfazia a maneira de Deus, os requisitos divinos. Na graça existe um fazer. A fé produzirá ações corretas. Viver correto, conduta correta. Mas o ponto de partida é outro. Não é o homem sem o novo nascimento. Isso é Velho Testamento. Agora, o ponto de partida para o fazer do Novo Testamento é uma natureza divina, um novo coração, um Cristo ali dentro, uma natureza do Cordeiro, a fé, que é o que traz todas essas coisas para dentro do homem. E você vê que esse é justamente o alvo de Satanás. Te conduzir a um fazer que se origina em você. Então ele diz, você precisa se esforçar, você precisa ter força de vontade, você precisa fazer isso, precisa ter isso e ter aquilo e ter mais aquilo outro, porque fazendo isso você cai na tentação. Examine as tentações que Jesus sofreu e veja, observe que o diabo sempre lhe falou para fazer algumas coisas, e esse fazer que se originaria nele o vindicaria como filho de Deus. Se és o filho de Deus,
Compreende? Mas ele vivia debaixo de outro princípio espiritual. O filho nada faz. E isto era um homem sem pecado. Mas ele disse, o filho nada faz, senão aquilo que vê o pai fazendo. O ponto de partida do fazer de Jesus não era ele mesmo. Era o pai. E quando o filho vê o pai, quando o pai dá esse pontapé inicial, o filho o faz igualmente. A origem do fazer de Jesus, mesmo sendo um homem sem pecado, era Deus. Esta é a diferença entre o fazer da fé e o fazer da lei, o ponto de partida. Na lei, o fazer tem como ponto de partida o homem. Faça isto, faça aquilo, faça estas pedras virarem pães, ajoelhe-se e me adore, lança-te para baixo. Sempre o diabo incitando o homem a fazer coisas. E quando você faz coisas, tendo como origem a sua energia humana, não zoe, mas bios, que é outra palavra grega para vida. Bios refere-se a essa vida natural. Existe zoe, que é vida espiritual. Às vezes o pecador tem bios, mas não tem zoe. Às vezes está vivo. É uma vida que depende do ar, da água, da comida, do alimento, para se manter. Ele tem bios, mas não tem zoe. E a tentação é justamente te levar, espero que você esteja entendendo esse assunto, te levar a depender de tua energia humana, tua força humana, teu esforço humano, tua capacidade humana para fazer coisas que não são erradas, mas tornam-se erradas por causa da origem dessas ações, porque comer pão não é uma coisa errada. Mas se esse pão ele é fruto de um fazer originado em mim, esse pão torna-se o pão da tentação, o pão do diabo. O crer naquilo que foi feito substitui o fazer ou a fé naquilo que eu faço do Velho Testamento. É uma coisa que você precisa entender para não cair na tentação. Não ficar aí se gloriando pelas suas pedras convertidas em pães, contando isso como um grande testemunho, quando isso não passa de um fracasso e de um cair na tentação do diabo. Entenda isto de uma forma profunda. O teu sucesso é mais o fruto daquilo que você é do que aquilo que você faz. Dizia para alguém hoje, sucesso é o resultado daquilo que você é, não tanto daquilo que você faz, embora não se descarta o fazer,
Mas ao invés de procurar uma metodologia melhor, seja um homem melhor. Esta é a chave. A chave para esse sucesso. As pessoas dizem: como posso ter sucesso? Como posso viver uma vida vitoriosa? É o que você é. O que eu faço? Não é o que eu faço. É o que eu creio que irá mudar o que eu sou. O que você é um crente. O profeta disse para aquele médico que tinha um terreno muito, tudo enredado, as coisas não davam certo. E um dia o profeta teve uma visão e disse, esse outro era um amigo dele, o médico, disse: Deus está te dando esse terreno porque você é humilde. E às vezes nós pensamos em fazer coisas para destravar os nossos negócios, quando eles seriam destravados pelo que somos, por aquilo que nos tornamos, não por aquilo que fazemos. Quando as coisas estão tão enredadas materialmente, você procura o que fazer, quando você deveria focar naquilo que você é. Porque o que você é torna-se o fundamento do teu sucesso, mais do que aquilo que você faz. Então, para concluir, o justo vive pela fé. O fazer é uma coisa que não se descarta nesse viver pela fé, mas esse fazer não se origina no homem, se origina nesse Cristo. Olha a diferença. No qual você creu. O Velho Testamento só podia dizer: vivo eu, porque não havia outro tipo de vida disponível, não havia Calvário, não havia uma célula de sangue rompida que liberasse a vida divina para um Pentecostes. Havia somente sangue de animais, vida de animais. Era impossível nascer de novo no Velho Testamento. Então, a única vida que existia no Velho Testamento era bios, vida natural, biológica, natural. Então, o israelita só podia ir até aí. Vivo eu, e com esta minha vida natural, eu vou me esforçar para servir a Deus. Nunca deu certo isso. Se originava no natural, na vida natural, no homem. Provou ser um fracasso. Mas quando você chega ao Novo Testamento, você encontra Paulo dizendo: não vivo mais eu. Já bios deixava de ser o ponto de partida para a vida cristã, a conduta cristã, as obras cristãs, o fazer cristão. Quem agora estava vivendo era Cristo no crente. Cristo vive em mim. Que Cristo? Esse Cristo no qual eu criei. Então, o fazer
da graça, o fazer da graça se origina nesse Cristo que chega até mim pela fé. Muito diferente do fazer do Velho Testamento, no qual não havia um Cristo como ponto de partida, havia um homem falido como ponto de partida. Mas a mentalidade da lei, do fazer, desde o Éden, folhas de figueira, tem que fazer alguma coisa para retornar, para me religar a Deus. Essa mentalidade tão enraizada na humanidade teve que ser trabalhada pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, e cada vez que eles ouviam que chegava até eles alguém dizendo: o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, eles pegavam esse fazer e transformavam num crer. E dizia: creia, creia no Senhor Jesus Cristo. Como jovem rico, a intenção de Jesus era, ali com aquele jovem, né, a intenção de Jesus era levá-lo à compreensão de que o fazer era insuficiente para que uma pessoa herdasse a vida eterna. Por isso ele mandou ele fazer algo tão difícil como vender tudo o que tinha. Coisa lá em cima, para que ele entendesse que o fazer não é o caminho. Se ele entendesse, o próximo passo de Jesus seria: você quer saber como se herda a vida eterna? Crendo naquele que Deus enviou, seu Filho. Não é fé no que fazemos, é fé naquilo que ele fez. Essa é a diferença. Espero que você tenha compreendido esta palavra. Espero que o Espírito Santo amplie este entendimento no teu coração. Desejamos que você nos acompanhe toda quinta-feira nestas transmissões ao vivo pelo canal Graça Suprema. Os testemunhos são maravilhosos, os testemunhos que chegam até nós, de vidas que estão sendo transformadas, alcançadas, mudadas, pelo poder da palavra que meditamos toda quinta-feira, às 21 horas. Inscreva-se em nosso canal, se ainda já não o fez, para ter acesso aos novos vídeos que ali são postados semanalmente. Ore pelo nosso trabalho, divulgue o nosso trabalho, para que ele alcance mais pessoas necessitadas. Há muita necessidade neste mundo, e esta palavra vem para salvar. A palavra salva. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa pensar, meditar, refletir naquilo que você ouviu nesta noite. Que a graça de Deus sempre seja com você. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido meu
de amor.